vitorioso és. Fala. Todos nós enfrentamos desafios, momentos difíceis que muitas das vezes não parecem acabar. Mas Deus é aquele que luta por nós. Ele é aquele que não desiste de nós. Essa noite Ele nos dá armas para lutar contra a adversidade que eu não sei que você está enfrentando, mas só você sabe. E hoje nós vamos lutar com Ele, porque só com Ele nós iremos conseguir. Aleluia. Pega a sua arma de fé e vamos lutar juntos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto é no lugar de adoração. Em
és imutável. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, tu és vitorioso. Mesmo quando nós não tivemos, o Senhor está. Mesmo quando nós não sentimos, o Senhor está. Ah, Jesus, tu se faz presente aqui. Ah, Jesus. Pedro andou sobre as águas porque manteve os olhos em Jesus, mas no segundo em que ele desviou o olhar, ele afundou. E essa noite nós vamos manter os nossos olhos fixos nele, porque só ele. É com pequenos passos de fé, não é nada grande, é com a sua fé pequena mesmo, e ela vai progredindo. Ele está aqui, nos segurando pelas mãos essa noite, nos sustentando, e ele só precisa que você confie. Amém? Se a
glória e todo louvor. Aleluia, aleluia. Ai, Espírito Santo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Você pode dar a mão a essa pessoa que está do seu lado. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na intercessão. Há poder na intercessão. Há poder. Comece a orar por essa pessoa que o Senhor te confiou nessa noite. Eu não sei qual é a área que você precisa de oração. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma intervenção nessa noite. Eu não sei qual é a área que você está precisando de uma porta de escape, uma porta de livramento. Mas uma coisa eu sei: o Deus que te trouxe a este lugar é o Deus que te sustenta. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que faz o impossível. É o Deus que te faz respirar. As ondas estão bravias, o mar está bravio, você está sentindo frio na pele e tem algo que está trazendo insegurança e medo. Mas o Deus da paz, o Senhor Jireh, o Deus Rafá, que está na casa e Ele nos encontrou nessa noite, é o Deus de resposta, é o Deus que tudo pode fazer. Então, com seus olhos fechados, comece a orar e dizer: Senhor, eu acredito, eu confio, eu entrei aqui porque eu sei que Tu és Deus. Ah, Senhor, ajuda minha irmã, ajuda o meu irmão, sustenta ele nesta peleja, sustenta ele nesta batalha. Diga: Senhor, em nome de Jesus, ajuda o meu irmão a vencer. São dias difíceis, dias de intensas batalhas, dias de intensos rumores de guerra. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Tua igreja, nós oramos pelo povo. A Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Tua palavra também diz que os Teus ouvidos estão atentos à oração que fazemos neste lugar. A Tua palavra diz que os Teus olhos são como chama de fogo e estão vendo todas as coisas. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Tua palavra diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é escudo, Ele é broquel. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Tua palavra diz que os Teus anjos se acampam ao redor daqueles que o livra e o teme, porque ama o Senhor. E a Tua palavra diz que o que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão, voarão e não se fatigarão. A Tua palavra diz que aquele que confia em Ti, que não confia em carros, que não confia em cavalos, que não confia na sua força humana, mas faz menção do Senhor, está seguro em Ti. A Tua palavra diz que para Ti nada é impossível. A Tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? A Tua palavra
nós estamos respaldados nesta palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração. A tua palavra diz, e nós estamos debaixo dessa palavra. Nós estamos debaixo dessa palavra, que o Senhor já garantiu vitória, já garantiu escape, já garantiu descanso, já garantiu livramento. O Senhor fala no meu coração que sepulturas estão sendo fechadas aqui, por causa da oração do justo. O Senhor está dizendo que está abrindo porta onde não tem porta, janela de escape e refúgio para aquele que veio buscar uma solução nessa noite. A tua palavra diz, e diga aleluia, aleluia, com as suas mãos erguidas. Aleluia quer dizer aquele que ama apaixonadamente. Aplauda esse Deus, dê aleluia a Ele. Oh glória. Bata na mão de 3 pessoas e fala: você veio no lugar certo. Fala: você poderia ter ido para qualquer lugar hoje. Você decidiu vir para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. Aleluia. Senta em nome de Jesus. Aleluia. Você veio no lugar certo. Não há lugar melhor assim que não seja a presença. Não há lugar melhor. Não existe lugar melhor a não ser na presença. Pode nos faltar tudo menos a presença, menos a glória, menos o fogo dele. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, só que agora será com os nossos dízimos e ofertas. Então abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 3. Provérbios. Oh, aleluia, que presença é essa, Jesus? Presença santa, presença gloriosa, uma leve brisa nesse lugar, aleluia. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10.
que diz assim. Essa é a versão King James. Se tiver aí, por favor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Na King James Fiel, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Eu considero esse momento de oferta, além da palavra e dos louvores, porque a gente não consegue separar, né? Louvor, oferta e palavra, tudo é o culto ao Senhor. Quando a gente fala de honra, a gente fala de reconhecimento. Quando a gente fala de oferta, a gente lembra de algumas palavras, que é fé, confiança e gratidão. Toda vez que nós pegamos o envelope, entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, ou fazemos primícia para alguém que nós entregamos porque reconhecemos a autoridade sobre a vida daquela pessoa, como liderança, como referência, e nós honramos alguém porque nós reconhecemos que nós temos gratidão. Quando nós entregamos ao Senhor e nós entregamos a nossa oferta, é somente devolver aquilo que o Pai já nos deu. É uma porcentagem. Entregar para a manutenção do templo, entregar para que as portas estejam abertas, entregar para que outros tenham a mesma oportunidade que nós temos de sentar aqui e ouvir a santa palavra de Deus, que é poderosa, que nos transformou e vai transformar a pessoa também que vai entrar aqui. Então nós entregamos no altar aquilo que o altar já nos devolveu. A honra, ela é reconhecimento. A honra é gratidão. A honra é entregar e saber que onde você está depositando aquela semente, uma pequena semente, mas que entendendo também que é uma semente, mas dentro daquela semente tem florestas e árvores frutíferas. Quando eu tive esse entendimento de que não é apenas uma semente, mas é uma floresta inteira que eu vou colher, isso é oferta. Isso é você entregar no altar. E aonde você está entregando, seja na vida de alguém que é fértil, ou o altar que você entrega não é mais dinheiro, é semente. E coloque isso no teu coração. Não é apenas 2 moedas, ou não é apenas o teu tudo que você está entregando, mas você está entregando uma semente que vai virar uma floresta com árvores frutíferas, e você colherá. E talvez não seja só para você, mas para a sua descendência. Eu estou colhendo oferta que a minha mãe depositou há mais de 20 anos atrás na fonte de água viva, quando era ainda a linharia branca. E eu estou colhendo. Então quando eu oferto, não é só para minha colheita, o meu deleite, o meu prazer, mas eu estou colocando profeticamente, porque os meus filhos colherão, a minha neta colherá, as meus bisnetos e bisnetas colherão, porque é reino e é eterno. Aleluia. Então quando você vir entregar essa semente no altar, venha com esse pensamento. Confiança, você entrega porque você confia aonde você está depositando. Você entrega porque você tem fé que no tempo certo e na hora certa a colheita virá, porque é a lei da semeadura. E vem com gratidão no seu coração. Então essa é a noite de nós
que o Senhor está nos dando essa oportunidade de ofertar e entregar aquilo que Ele nos confiou. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa casa, Ele é o dono da nossa empresa. Eu falo lá com Jesus: Jesus, tu não é o sócio da minha empresa não, o Senhor é o dono. E nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor confiou. E eu quero um dia o Senhor olhar para mim e dizer: serva boa e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E é essa palavra que nós queremos ouvir do dono da obra: servos bons e fiéis, foste fiel no pouco, e no muito colocarei vocês. Então essa é a oportunidade, irmãos. Não oferte por necessidade, nem por desespero e nem por barganha. Oferte por fé, confiança e gratidão. Amém? Então quem for ofertar, diácono Duley, Miguel, futuro obreiro Miguel, estará distribuindo. Essa é a nossa oportunidade. Temos o Pix celular, e aonde você vai também enviar o seu comprovante. Não deixe de ofertar, não perca essa oportunidade. Cada oportunidade que o Senhor te der nesse lugar, de ofertar, dizimar, entregar primícias. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para vocês o tanto de colheita que eu tenho recebido do céu, do Senhor, por causa de sementes que eu depositei na vida da liderança. O Senhor vai me dar essa oportunidade. De uma pessoa que partiu para o Senhor, Jesus levou lá para casa, mas eu sei o quanto de semente que eu depositei naquela boa terra, e eu estou colhendo, e um dia eu vou subir aqui para contar. Quando já estiver na plenitude, tudo completo, eu conto. A gente pode contar pela metade, né? O Senhor vai dar a plenitude, eu vou subir nesse altar e contar o valor de uma semente, o valor da primícia, o valor do dízimo, o valor da oferta. Você que pegou o seu envelope, não vou pedir para você ficar de pé não. Todos, por favor, com a sua mão direita para o alto. Quem vai ofertar e quem não vai ofertar, porque Deus conhece teu coração. O Senhor sabe o que é verdade e o que é mentira dentro de nós. Ele sabe quando nós temos para ofertar e não queremos, e quando não temos nada e queremos ofertar. Ele conhece a intenção do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos que estão com as mãos erguidas. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor é o Deus que dá semente ao semeador e pão ao que semeia. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, o primeiro trimestre já se passou, já se iniciou um outro trimestre deste ano, e o Senhor coloca ao meu coração que um novo ciclo já começou. E eu profetizo isso, Pai, em nome de Jesus, para aqueles que são fiéis no pouco, que o Senhor nesse próximo trimestre o coloque em muito. Para aqueles que são fiéis no pouco, aqueles, Senhor, que estão naquela parábola, chutando para o gol e correndo para agarrar, Senhor. E o Senhor sabe o que é manobras que nós fazemos, tiramos de um lado para cobrir do outro, mas o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor é aquele que honra o pouco do justo. Ah, Senhor, a farinha não acabará, o azeite não faltará sobre cada mão aqui erguida. Eu peço ao Senhor, abra a porta onde não tem porta. Pai, em nome de Jesus, inaugura, Senhor, empregos, inaugura portas, assim como o Senhor fez, Senhor, com aquela minha amiga, que ela foi fazer entrevista de emprego e o Senhor inaugurou um novo tempo para ela, um emprego que era inédito, o Senhor fez, porque ela foi fiel ao Senhor no pouco. Eu peço ao Senhor que nessa noite, em nome de Jesus,
que toda semente que for lançada no altar, o Senhor faça os olhos dos teus filhos contemplarem a multiplicação, a frutificação, a 30, a 60 e a 100 por um. Aquele que entregar, Senhor, por fé, aquele que entrega por obediência, aquele que entrega por gratidão, aquele que entrega por confiança, sabendo que o Senhor vai prover. Eu os abençoo em nome de Jesus e digo: seja fértil, seja próspero, seja feliz, seja abençoado, seus caminhos estejam abertos em nome de Jesus, e volte aqui para testemunhar a sua vida financeira, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você que concorda com essa palavra e essa oração, diga aleluia, aleluia. Eu convido o pastor Bruno para receber. Libera uma palavra profética, pastor Bruno, sobre cada semente, cada envelope, cada vida, em nome de Jesus. E eu convido você que ergueu a sua mão e por fé, vem aqui na frente para ser abençoado. Pastor, eu não sou abençoado, é um ato de fé. Hoje você não tem, mas o Senhor vai prover no próximo culto, na próxima estação de estar semeando na casa do Senhor. Vem aqui na frente, sem medo, sem constrangimento. Isso, irmão, vem por fé. Toda palavra que é lançada nesse altar, irmãos, não é aquilo que a gente está planejando para tirar nada de ninguém, é fé. E nós profetizamos um tempo novo sobre a sua vida em nome de Jesus, e vai romper em nome de Jesus. Vem, irmã, vem, pode vir. Nós temos uma palavra para liberar aqui, pode vir. Sem constrangimento. Você que levantou a sua mão, mas não tem para entregar, para ofertar, vem aqui que nós vamos liberar. No próximo culto você vai ter, e você vai testemunhar do milagre do Senhor, porque o Senhor faz brotar fontes no deserto. O Senhor faz a rocha sair água da rocha. Vem, pode vir, é um ato de fé. E eu creio que o próximo testemunho desse altar será seu, em nome de Jesus, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu caráter, Deus conhece as tuas intenções, e Ele está aqui. Oh, aleluia. Tão certo como o ar que nós respiramos, Jesus está na casa. Dá oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, vem. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua estrutura. Abre, Senhor, porta onde ninguém pode fazer, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor abre, nem fecha. Abençoa, Pai, cada um que veio por fé, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, toda semente que foi lançada nesse altar. Oh, meu Deus, nós não seremos envergonhados, o teu nome não será envergonhado, porque a casa é do Senhor, a igreja é do Senhor, o dono da obra é o Senhor. E quando o Senhor dá o projeto, o plano, o Senhor já enviou toda a provisão necessária. Nós cremos nisso e tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria à administração, dá sabedoria ao teu povo, para administrar o pouco que o Senhor tem entregado, o maná diário. Nós te agradecemos pelo maná, que tem vindo todos os dias, o pão nosso de cada dia. Nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome por isso. Exaltado é o Senhor para todo sempre. Toda a honra, toda a glória a Jesus, que vive, que reina para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Deus Altíssimo. Ele era, Ele é, Ele será todo poderoso, o Deus que surpreende os seus, o Deus que surpreende o seu povo. Tão certo como o ar que nós respiramos, Ele está aqui. Oh, aleluia. Quando nós falamos que esse é um ato de adoração, esse é um ato de alegria, não é por necessidade, mas com alegria no nosso coração. Não agimos por necessidade, nós agimos por propósito. Aleluia. Glória a Jesus.
Toda honra, toda glória a Ele, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, crendo que o Senhor já fez. Oh, aleluia. Pastor Renato. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz por estar nessa casa? Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 2. Por favor, eu quero ser bem breve. O Senhor tem algo para falar conosco acerca dessa palavra. E eu tenho muito em meu coração temor e tremor para que tudo aquilo que foi exposto, externado aqui nessa noite seja algo de Deus, não de mim. Amém, irmãos? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Oh, aleluia. Glória a Deus, todos acharam? Quem não achou, quem não está com Bíblia, acompanha aqui, por favor. A minha não é NVI, não. A minha tradução mais antiga, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Por favor, você que não tem a sua Bíblia, acompanha aqui, por favor. Peço ao Espírito Santo que venha trazer lucidez e transparência a cada coração nessa noite. A minha tradução diz o seguinte: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu o Senhor: porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim descer a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair
e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Só até aí, amém? É um texto muito grande. Para quem já é mais antigo no Evangelho, sabe perfeitamente que essa história ela passa por uma etapa em que Deus havia pedido ao profeta Elias, que fosse até a casa de Eliseu para que pudesse ungí-lo. Lá no capítulo 19, versículo 19 de 1 Reis, ele fala exatamente sobre isso, porque tinha o profeta Elias uma tarefa de ungir 2 reis, e ele tinha também a missão de ungir o profeta, que seria, no caso, o sucessor de Elias, que é o caso de Eliseu. Irmãos, existe uma frase que eu quero colocar para essa palavra dessa noite, e ela é muito pertinente no que diz respeito à nossa perseverança com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Porque, irmãos, o nosso chamado depende muito da nossa atitude. Você está entendendo? O nosso chamado, a nossa missão, a qual o Senhor tem nos entregue, ela depende muito da nossa atitude. E com isso, irmãos, como igreja viva do Senhor, no século 21, existem muitas coisas que podem nos fazer parar no meio do caminho, faz você desistir do seu chamado. Mas em momento algum, durante esse período em que o profeta Elias, usado por Deus, fez com que aquele homem pudesse refletir e dizer até mesmo não vou ficar por aqui. Percebam que ele passou por várias etapas, e em nenhuma delas o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, ele teve a capacidade de dizer assim: não, pode ir que eu vou ficar por aqui. Você leu comigo isso aqui, você percebeu que ele não parou, ele foi perseverante. E essa é a tônica do assunto do qual eu quero te passar nessa noite. Irmãos, o teu chamado é latente, as responsabilidades atribuídas do Senhor para a sua vida é grande, e a gente não pode de maneira nenhuma recuar. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui dentro, e em específico porque eu sinto a presença dEle falando comigo aqui. Existem pessoas que querem desistir do seu chamado, do seu propósito, mas Deus nessa noite Ele está te fazendo com que você não venha parar, mas venha assim levantar a sua cabeça e se colocar na posição do qual Ele te chamou, para que você possa continuamente perseverar e ir até o final da sua jornada, porque Ele é contigo, diz o Senhor. Amém? Então, irmãos, essa passagem ela fala muito sobre a vocação de Eliseu. Você sabe muito bem, Eliseu ele estava na casa de seus pais, com uma junta de bois, ali preparando a terra, porque era um agricultor, e a família de uma posição financeira muito boa, mas de repente o agir de Deus ele entra assim. Ele estava ocupado com a fazenda, com a obra lá que ele fazia no meio da família, mas ele já sabia que Deus um dia ia chamá-lo. Já aconteceu contigo alguma coisa assim? Você sentir no ar que Deus quer falar contigo de uma forma diferente? Eu creio que Deus fala assim, dessa forma. Quando Deus quer tratar conosco, irmãos, Ele fala comigo, fala contigo, fala com pessoas para falar contigo. É assim que Ele faz, é dessa forma, é dessa maneira. Quer queiramos ou não, Ele vai falar. Às vezes você está assim, até não se sente muito preparado, mas Deus vai falar contigo, e você percebe que no momento exato onde o profeta Elias chega para ele e lança a capa sobre ele, irmãos, aquilo ali já dá a entender a Eliseu que o chamado profético estava sendo praticamente lançado sobre ele. E eu acho interessante isso, porque a primeira atitude de Eliseu, irmãos, foi queimar os carros e tudo ali, fez uma verdadeira ruína
destruiu tudo, queimou os carros ali que puxavam os bois pregados e fez praticamente um churrasco, um banquete, não é verdade? E aí você lendo a palavra, você percebe que a forma com que ele se dispôs ou se desprendeu daquilo mostra que ele estava interessado em cumprir a responsabilidade atribuída por Deus para ele. E muitos de nós, às vezes, recebemos um chamado e recuamos. Às vezes, ora, começamos até bem, mas no meio da jornada nós começamos a tentar fracassar. Começamos a diminuir o ritmo, a pegada, o trabalho, né? Mas de uma coisa eu digo, quanto ao seu chamado, ele entendeu o chamado. Eliseu estava trabalhando, lavrando a terra dos seus pais, já foi falado isso aqui. Mas ele entendeu o seu chamado, porque quando Elias lança um manto sobre ele, isso automaticamente já diz para ele, agora pronto, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Porque, irmãos, Deus, ele costuma tirar a gente das fileiras do anonimato, para te colocar nas posições das primeiras filas. Você pensa que um dia aceitei eu a estar aqui em cima? Mas é assim não, irmãos. A gente fica com muito medo, muito temor, porque a responsabilidade é muito grande. E eu até um dia que eu recebi o chamado do pastor Eduardo, há mais ou menos uns 12 anos atrás. Aí o pastor Eduardo falou assim, olha, te prepara que eu vou te consagrar como pastor. Irmãos, eu confesso que eu gelei de cima e embaixo, meu telefone caiu da minha mão, eu fiquei trêmulo, não sabia nem o que eu falava. Mas o chamado era específico. Mas você pensa, eu já sabia que Deus ia me chamar um dia. Lá atrás, Deus já falava ao meu coração, tem uma obra contigo. Eu duvido que você que está aqui nessa noite não tenha ouvido um dia Deus falar contigo, eu tenho uma obra na tua vida. Eu duvido. E se você ainda não teve essa possibilidade de ouvir Deus falar contigo dessa forma, pode se preparar, que hoje é o dia que Deus está falando contigo. Porque Ele fala assim. É desse jeito que Ele faz. Você pode até se dizer que eu não estou preparado para isso, mas não se preocupa não, irmãos. Ele chama e capacita a quem Ele chama. Você pode de repente não ter possibilidade nenhuma de não consigo nem pegar um microfone, não consigo falar porque eu sou todo igual Moisés, eu sou gago, eu não consigo nem falar. Mas não se importa não. Deus vai te capacitando, Ele vai começando a mexer nas suas cordas vocais, vai te fazendo fortalecimento espiritual, vai te começando a te dar estrutura espiritual e você vai suportar, porque Ele te chamou para uma responsabilidade e não é hora de parar. Mistério, hein? Água de coco. Obrigado, meu irmão. Tem outra coisa que eu quero te falar. Muitas coisas podem ter passado pela cabeça de Eliseu, mas eu acredito numa coisa: ele perseverou. Você pode perceber comigo na leitura que nós fizemos aqui? Grupos de pessoas falavam assim: ei, tu está sabendo que o nosso Senhor, que o nosso Deus vai tirar o teu Senhor, vai levar ele, né? Você já viu várias vezes que falou sobre isso aqui, não foi? Você está sabendo que teu Senhor vai ser arrebatado? Você está sabendo? Sim, ele sabe. Ele sabia. Ele respondeu o quê? Sim, eu sei. Calai-vos. Porque é assim, irmãos. Isso aqui é muito tremendo isso aqui. Eu estou falando com você, homem e mulher, que tem uma responsabilidade ministerial e está enclausurado, está encapsulado, está envergonhado, está tímido. Deixa eu te falar uma coisa. Se coloca apenas na posição, porque Deus ele vai te dar o norte necessário. O primeiro passo é teu, o segundo é dele, pois é ele que vai te encaminhar para o projeto inicial dele. Amém? Ele passou por várias fases que poderiam ser determinantes para fazê-lo desistir, mas ele foi até o fim. A primeira fase foi passar pelo Gilgal. A palavra Gilgal no hebraico, ela significa círculo.
E isso me fez lembrar da passagem que o pastor pregou aquele dia. Ele usou até o hamster, que usa aquela gaiolinha, né? Que fica rodando, rodando, rodando. Quem lembra aí? Quem lembra? Amém. Você estava aqui. Você percebe que isso fala muito a respeito do povo de Deus, que ficou 430 anos no Egito, sendo humilhado, escravizado. Tiraram tudo que eles tinham e ficaram lá escravizados durante um longo tempo. Mas teve um dia que Deus usou o profeta Moisés. Ele usou um homem de Deus que conseguiu ser usado pelo Senhor para poder conduzir o povo no deserto, a sair daquele lugar da vergonha. Mas Gilgal caracteriza num momento como esse de lugar de libertação. Entenda bem, porque quando tem um aprisionamento ou um local confinado para alguém, quando chega a presença de Deus, ela automaticamente se desfaz aquilo para que possa dar continuidade a um outro processo. Foi exatamente isso que aconteceu. Gilgal, nesse momento, representa um local de libertação. Amém? Porque quando o povo sai do Egito, ele começa a viver ali. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Um caminho que seria muito rápido para chegar ao local onde Deus havia determinado. Mas eles andaram 40 anos ali. Deus fez com que aquele povo passasse por um processo muito difícil. Peneirou todo mundo, quem devia entrar, quem não devia entrar. Ó, você entra, você sai, você entra, você sai. Limpou, fez uma limpeza. E nesse caso, especificamente aqui, Gilgal foi como a primeira etapa para um crescimento e maturidade do profeta Eliseu. Com o seu chamamento, trazendo crescimento e amadurecimento na vida de Eliseu. Gilgal representa a remoção da vergonha durante os 430 anos que o povo judeu foi escravizado no Egito, passando por humilhação, vergonha, desonra, manipulação, e que causou feridas profundas na alma e até no sentido emocional. Porque, irmãos, quantas pessoas hoje estão na igreja, mas tem vários tipos de problemas, feridas das mais variadas. Feridas essas que estão escondidas. Você pode estar bastante tempo aqui na casa, mas existem feridas que estão dentro de você que você precisa tratar. Nessa noite Deus tem o carinho específico, Ele quer tratar de feridas. Talvez você tenha saído de um processo muito difícil, está hoje caminhando com muita dificuldade, mas eu creio que Deus te trouxe um lugar certo para te dizer que hoje Ele quer curar as feridas nas emoções da sua alma. Oh, aleluia, aleluia. Porque Deus, irmãos, não é um Deus limitado como nós somos. Nós somos totalmente limitados, mas Deus, na sua bonança, na sua misericórdia, na sua longanimidade, Ele quer tratar de detalhes tão peculiares que às vezes está dentro de nós, nos atrapalhando. Viu? Que você às vezes não tem nem força para dizer: Senhor, eu estou passando por um processo tão difícil. Mas Ele sabe que você passa por esse processo. Tu pensa que Ele não sabe? Deus sabe. Porque Ele sonda, Ele esquadrinha os corações. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que não cai um fio da nossa cabeça sem que Ele perceba. Ele fala que antes que a palavra me vier à boca, tu já sabes. Então, irmãos, toma cuidado com o Deus que você serve. Mas tem uma coisa, Ele está aqui para te tratar nessa noite, para tratar contigo. Amém? A segunda etapa do amadurecimento passou por Betel, onde diz no hebraico a casa de Deus. Na casa de Deus é necessário estar, irmãos. Por quê? Porque é o lugar de tratamento, de fortalecimento, né? A casa de Deus é a comunhão. A casa de Deus nos remete à comunhão, estar juntos, compartilhamento. É um momento de nos alegrarmos com esse Deus que nós servimos. Você está entendendo até aqui? Amém? São fases da nossa vida que passamos. Nós estamos usando o profeta Eliseu, da qual ele usou momentos, fases que ele passou para chegar a ter um entendimento e um amadurecimento, a poder prosseguir, porque
A Bíblia diz que os profetas que vieram depois dele, no caso, não conseguiram fazer o que ele fez, porque até a questão das maravilhas que o profeta fez, pela graça de Deus, foi o dobro. Está entendendo, irmãos? Foi o dobro daquilo que o profeta Elias havia feito, porque ele pediu o quê? Porção dobrada. Amém? Então, Betel, crescemos em conhecimento e em sabedoria. A passagem de Eliseu por Betel faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que depois do novo nascimento, Gilgal, no caso, precisa estar fora do projeto. E você começa a viver unido com o corpo de Cristo, para assim, porque conforme diz lá em Efésios, né? É Efésios que diz que todo o corpo bem ajustado, não é isso? Pastor, me ajuda nisso. É isso? Então, irmãos, Efésios capítulo 1, se eu não me engano, versículo 23. Abre para mim, irmão, por favor. Efésios capítulo 1, 23. Esse é o lugar da comunhão. O local da comunhão é 24? Não, é Efésios 1, 23. Vê se não é Efésios 1, 23. Efésios 1, 23. Não, não é isso não. Ive, qual é? 4,16. Isso, me ajuda, por favor. 4,16. Isso. Pô, perfeito. Show. Obrigado. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor. Essa está na NVI, né? Tá. Mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Você está percebendo como é que é importante a gente ter a comunhão? Porque você pode ser usado por teu irmão, mas teu irmão pode ser usado por você. E tudo para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Então não pensa você que você não vai ser útil para alguém. Ô meu irmão, minha irmã, não pensa você que o teu irmão não pode ser útil para você. Porque sendo o corpo de Cristo, o corpo bem ajustado, irmãos, é para a glória do Senhor, para que um dia você possa ser um instrumento de eficácia no meio da igreja. Amém? E você pode ser um abençoador daquele que precisa de uma palavra. Às vezes nem somente uma palavra, às vezes um abraço teu pode curar uma pessoa que está com problema. Quem daqui já testemunhou sobre isso? Eu já testemunhei sobre isso, irmãos. Um abraço fala muito mais que muitas palavras. Aleluia. A terceira fase do amadurecimento de Eliseu, Jericó. Em Jericó faz-nos entender que a caminhada cristã passa por um processo de várias lutas e dificuldades. Irmão, isso me fez lembrar de Romanos capítulo 8. Abre para mim, por favor, querido. Abre 38, acho que é 34 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo, não é isso? Romanos capítulo 8, 34, se não me engano, vê, por favor. Eu acho que eu... Sobe mais um, 33. 33, por favor. Ah, isso aí, tá bom. Não, peraí. Bota 33, por favor. Isso. Olha só, irmãos, isso aqui é forte, tá? O que está escrito aqui? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificação, olha, percebe isso aqui. Deus é quem tem o poder de justificar você. Ok? Aí segue. Quem nos condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Você percebe que existe um local onde você está, em que Deus ele é o cabeça da igreja e ele intercede por nós, que é o Espírito Santo. Amém? Você entende isso que eu estou falando, né? Prossegue, por favor, meu irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Prossegue, por favor. Como está escrito, por amor de ti quem? Por amor do Senhor.
enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos o quê? Repete comigo. Mais que vencedor. Você diz, você é o mais que vencedor. Diga para o teu irmão ao seu lado. Você é mais que vencedor. Porque às vezes, sabe por que eu mando você dizer isso? Porque às vezes você entra num ambiente como esse, entenda bem, igreja. Às vezes você entra num ambiente como esse, você não tem a capacidade de levantar a sua cabeça, que você está tão oprimido, precisando tanto de Deus, mas Ele sabe que você veio no lugar certo. Ele só quer que você faça uma coisa: tome uma atitude de ser filho. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Bate no teu peito e fala: você é um vencedor. Você é mais que vencedor, igreja. Não vai ser tribulação, não vai ser fome, não vai ser nudez. Irmão, nada disso pode tirar aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Ele te comprou por um preço de sangue. Será que você pode entender isso? E essa passagem, ela diz muito acerca de Jericó. Jericó é um processo muito difícil. É uma fase difícil, onde às vezes nós passamos e nós quase baixamos nas nossas armas espirituais, nós quase recuamos, nós quase paralisamos, nós assim às vezes até dizemos: ah, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quantos de nós aqui às vezes não dissemos isso? Senhor, eu não aguento mais. Ah, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele manda dizer para você: quando você estiver dessa forma, que você não aguenta mais, apenas ore, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que te eleve a um pensamento mais profundo. Você entra numa artéria de adoração, você entra numa artéria de quebrantamento, onde o Senhor vai falar contigo de uma maneira toda especial, toda diferente, porque Ele não quer te ver prostrado não, meu irmão. Ele quer te ver como um soldado que milita, não se embaraça com coisa dessa vida. Antes, a fim de agradar o Senhor, você vai ter que ser um soldado firme. Você já viu a postura de um soldado? Quando está no exército, lá servindo as forças armadas, ele tem que estar lá, posição de sentido o tempo todo, salvo o momento que ele está. Qual é o momento de relaxamento? Como é que é? Relaxamento, vamos usar esse termo, relaxamento. Descanso, obrigado. Fora isso, o soldado está assim na atividade, olhando para tudo quanto é lado, com aquela arma empunhada aqui, atividade. Você é um soldado você é o bom soldado de Cristo. Você é homem e mulher guerreiro dessa noite que está aqui nesse lugar. Você é um soldado guerreiro do Senhor. Gilgal não vai ser o local para você paralisar e ficar andando em círculos, não. Betel também não vai ser o lugar que você vai paralisar e vai ficar, não, de maneira nenhuma. Jericó não vai ser o ambiente que você vai te fazer ficar prostrado de maneira nenhuma. Vai ser o momento onde você vai se elevar e botar a cabeça para fora. Fala: Senhor, eu já saí da areia movediça, até aqui o Senhor me sustentou. Usa a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos. Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Faz de mim um instrumento de eficácia para a tua obra, porque eu quero fazer. Esse é o dia, essa é a noite da tua decisão. Você precisa sair daqui essa noite compreendendo o que o Espírito de Deus quer falar contigo. As fases da tua vida não podem te paralisar de maneira alguma. Até serve para que você possa um dia aprender com ela, que a dificuldade nos leva a entender que nem tudo é mar de rosas. Na vida do crente nem tudo é rosas. Tem muito espinho, tem muita pedra, tem muita gente que quer passar a perna. Só Jesus. Mas é necessário se manter fiel até o fim. É necessário. E eu encerro, irmãos, a minha participação falando o seguinte: com muito amor de Deus assim no meu coração, eu não quero mais. Eu fui muito advertido na semana passada. E essa palavra, antes que eu pudesse expô-la para a igreja, ela primeiramente falou muito ao meu coração. Sabe, irmãos,
Tem momento na minha e na sua vida que você pensa em parar. Existem momentos e fases na nossa vida que a gente quase para. Você desiste. Poxa, mas você estava tão atuante. Você estava tão bem. Estava voando. Mas de repente tem coisas que acontecem na sua vida e te faz paralisar. Mas entenda uma coisa, irmãos. As lutas vêm. Tem até uma canção, um corinho antigo, que as lutas vêm e passam. Mas não desanima não. Porque, irmãos, quando você é uma pessoa experimentada na obra, você consegue passar diferente. Mas a minha preocupação é com pessoas que não têm muita bagagem espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que não têm muito conhecimento bíblico. Tem pessoas que não têm muita vivência na vida espiritual. E essas pessoas estão fadadas ao insucesso, ao fracasso, ao desânimo, à desistência. E é ruim porque quando você volta ao processo anterior, a Bíblia diz que quando você entra na casa de Deus e aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Deus entra dentro de você e faz uma limpeza. E fala: do seu passado eu não me esqueço, eu não me lembro mais. Joguei no mar do esquecimento. Mas durante a caminhada, você pode de repente dar uma titubeada. Eu estou falando com a gente aqui da igreja, amém? Você está entendendo? Que tem muitos que aqui precisam ouvir isso, eu sei que Deus está falando assim. Mas de repente, você vem num ambiente como esse, está precisando ouvir uma palavra de encorajamento. Processos e fases são necessários você ter que passar, porque ela vai te amadurecer, ela vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Então o que você vive hoje, meu irmão, minha irmã, esteja certo de uma coisa: não é para te derrubar, não é para te deixar prostrado, mas é te fortalecer e te levar a um outro nível. Que tem fase da tua vida que você está aqui embaixo, aí você está vivendo aquele momento daqui da fase que você está vivendo. É igual videogame, fases. Mas a fase, outra fase do videogame, você já começa a ter um conhecimento maior e começa a ficar diferente o negócio. Aí você às vezes, poxa, gostei desse negócio, aí começa a se envolver, mas vai ter um momento de aperto, até você conseguir mudar de fase. Não vai ter aperto? Vai começar a engrossar o negócio, você não vai conseguir passar. Aí que você consegue passar, você vai para outra fase. Essa fase aqui já fica pior, já começa a ficar pior, o negócio começa a ficar estreito, e você às vezes não consegue romper para você passar a outra fase. O que é que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja vivendo uma fase hoje que você não consegue pular, e você está dizendo assim: eu vou voltar tudo. Não volta não. Ei, não volta não. Não desanima não, porque Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele que desiste, porque Ele te comprou com preço de sangue e sabe exatamente o que trouxe aqui nessa noite para falar contigo dessa forma. Não desista do meu propósito contigo. Por isso, irmãos, resista às fases, prossiga para o alvo da soberana vocação, daquela que Cristo te chamou. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quer te ver triunfando. Ele está contigo do seu lado ali, caminhando contigo, segurando a tua mão. Ele fala que te toma pela mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo. Irmãos, vai ter momento na tua vida que as águas vão querer tomar conta da tua vida, vai te submergir, mas não se assuste com isso, porque Deus, Ele fala comigo nessa noite. Tem pessoas que tá quase sucumbindo, não consegue mais resistir, mas Deus segura você pela essa sua mão abençoada aí direita e te fala: sai desse ambiente, Xalabandaravachou, esse lugar de morte. Alaia Súria. Oh meu Deus, eu sou contigo, eu sou contigo. Lamana Súria. Oh Jesus,
Os levitas podem subir, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quão grande é o teu nome, Senhor, poderoso. Tu és poderoso, Senhor, tu és poderoso. Então, irmãos, não duvide do que Deus pode fazer com você. Se você pensa que hoje você está aqui sozinho, desanimado, enfraquecido por tamanhas lutas e as pelejas que têm acontecido contigo, Deus nessa noite trouxe para te encorajar e dizer a você: olha, prossiga, continue, não recue, porque a obra é grande, viu? Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vamos declarar mais uma vez. Não há lugar, não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Não há melhor lugar que a tua presença, Jesus. Que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo é silenciado. Só nesse lugar o medo perde a vez. O medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede
coisa nessa noite, algo tão poderoso nessa palavra do pastor Renato, que você precisa entender. Escute isso aqui. Eles estavam andando juntos, correto? E Elias disse para eles: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho, olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: é no caminho. Não, você precisa falar isso com mais vontade. Fala para ele assim: é no caminho. Não adianta achar que as coisas vão acontecer com você sentado no sofá. Ei, Deus está dizendo essa noite: é no caminho. Vem para a casa do Senhor, vem para a igreja. Procure alguém para estar ao lado. Procure alguém para você estar junto nessa sua caminhada. Sabe por quê? Na caminhada, algo foi colocado na vida de Eliseu. O quê? Perseverança. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar ter discernimento. Você vai precisar entender os passos que Elias está dando. Deixa eu te falar uma coisa: há algo que vai acontecer que você não está vendo, mas que virá sobre a sua vida, virá sobre você, no nome de Jesus. Olha, entenda isso. Elias disse para Eliseu: quando você me ver sendo tomado, vai acontecer o que você está pedindo. E ele disse para Elias: eu quero ser o herdeiro do teu espírito profético. Eu quero ter o mesmo espírito profético. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: eu não tenho como compartilhar a unção que está na minha vida. Pastor Renato não tem como compartilhar a unção que está na vida dele com você. Não tem como pegar a unção que está em mim e passar para você. Mas tem uma coisa, há um segredo. Qual é o segredo, pastor? O mesmo Espírito. Na caminhada, eu e você precisamos ter o mesmo Espírito. A igreja precisa entender isso. Você que está chegando hoje, talvez você que veio a primeira vez a essa casa, deixa eu te falar uma coisa: o que eu mais quero e o que eu mais desejo é que você venha caminhar conosco. O que Deus mais quer essa noite é que você entenda que Ele está chamando você para uma caminhada de vitória, para uma caminhada de milagre. Você vai deixar de ser quem era para ser aquilo que Deus já planejou que você seja. Você vai deixar de ser quem era. A vida que você levava lá atrás, Deus está dizendo: abandone. Deixa tudo para trás. Não, na verdade não é deixar para trás. Você precisa apagar tudo isso. Você precisa apagar qualquer resquício de coisas que ficou lá no teu passado, que talvez faça você olhar para trás e dizer: deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá nesse lugar. Deus está dizendo: não, negativo. Rompe nessa noite com isso. Rompe. Deus está dizendo: você precisa romper. E romper é colocar o pé na porta. E é arrombar, é sair, é uma decisão. Você está comigo aqui? Diga amém. Você precisa tomar essa decisão hoje. Você sabe que você não pode ficar do jeito que você está. Você sabe que não dá mais para viver a vida que você está vivendo. Você sabe que é daí para pior. E Deus está dizendo essa noite: rompe com esse ciclo de estar vivendo sempre a mesma coisa e nunca vivendo algo novo. Deus tem algo novo para a sua vida essa noite. Deus tem algo novo para você. Quem está aqui comigo, diga amém. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus falou com você. E Ele está te convidando a viver uma caminhada com Ele. É uma caminhada com o Espírito Santo. É uma caminhada com Deus. É uma caminhada com o Senhor. Então, no nome de Jesus, se você essa noite esteja afastado, esteja longe, talvez você nunca entrou num lugar como esse, essa é a tua primeira vez, deixa eu te falar uma coisa essa noite: o Espírito Santo te trouxe aqui
O Espírito Santo trouxe você aqui essa noite. E na autoridade do nome de Jesus, a igreja, por favor, feche os olhos. Oh, em nome de Jesus, a resposta que você precisa está aqui essa noite. A resposta que você precisa estar nesse ambiente de cura, de milagre, de ressurreição. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Deus quer fazer você romper. Deus quer fazer a sua casa romper, sair desse ciclo, desse ciclo vicioso. É todo dia, sempre a mesma coisa. Deus está dizendo para você: você entrou no lugar certo, na hora certa, no momento exato, para ouvir o que eu tenho para falar com você. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que deseja se decidir pelo Senhor, é nessa noite caminhar com Deus. Não é caminhar, não é fazer uma caminhada de uma religião. Não é iniciar uma caminhada para ser mais um, não. Deus nessa noite está te convidando a se tornar, a assumir a sua identidade de filho de Deus. Então, no nome de Jesus, alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está aqui. Ei, não permita que coisas na sua vida sejam maior do que o desejo de viver uma vida transformada. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz: se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante do Pai. Deixa eu te falar uma coisa: confessar Jesus é reconhecer Ele como Senhor da sua vida. É você ver como o quanto você necessita, o quanto você precisa do amor e da graça do Senhor sobre a sua vida. Reconheça essa noite, em nome de Jesus. Se não há, que o Senhor te abençoe. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Diga. Mas eu sei, vai ser perfeito. Diga como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Declare isso. Vai ser mais um milagre. Diga: Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. como tudo que Ele faz. Já estamos terminando. Eu só quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar, por favor. Em nome de Jesus. Toda a igreja, toda a igreja. Isso. Você está numa campanha de romper. De romper. E qual é a área que você precisa essa noite romper? O que você pode chegar para o altar, por favor? Pode chegar. Isso. A intercessão me ajude, por favor. Em nome de Jesus, isso. Pode chegar. Isso, pode vir toda a igreja. Em nome de Jesus. Qual é a área que você precisa romper na sua vida? Qual é a área que você hoje precisa colocar o pé na porta e sair? Qual é a área que hoje você precisa, sabe, de fato viver uma desconstrução? Porque romper não está só apenas no ato de construir, mas também de desconstruir. São coisas que precisam ser desconstruídas na sua mente, na sua vida. E Deus está dizendo essa noite: rompe, porque vem um novo tempo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Vocês sabem muito bem, porque durante a gestação, o que mais se espera é o nascimento.
existe uma data X para que essa criança nasça. Mas tem uns que não conseguem. E eles rompem antes da data prevista. Eles conseguem estourar a bolsa e o parto é rápido. Existem partos demorados 9 horas, 12 horas. Mulheres sofrem acerca disso, com esse tempo de demora do nascimento. Mas existem nascimentos rápidos. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa: o romper de Deus na sua vida vai trazer sobre você essa noite aquilo que talvez você tenha tentado tanto tempo, tantas horas, tanta luta para viver. Deixa eu te falar, essa é a noite do romper de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Eu queria os pastores me ajudassem, por favor. Em nome de Jesus, fale com Deus agora. Qual é a área que você precisa? Qual é a área que você necessita essa noite? O que é que você precisa que Deus faça na sua vida? Ei, diga para Ele nessa noite: Senhor, eu preciso romper nisso. Senhor, eu não consigo começar e terminar. Senhor, eu não consigo vencer isso aqui. Eu não consigo vencer esse problema. Eu não consigo vencer essa situação. Eu tenho vivido um ciclo, mas no nome de Jesus, Deus está tirando você desse ciclo para viver uma estação. Ei, querido, para viver um tempo de milagre, para viver um tempo de cura, para viver um tempo de ressurreição, um tempo de vida. Em nome de Jesus, um tempo de romper de fato com aquilo que te prende. Oh, meu Deus do céu, tudo aquilo que tem prendido os teus filhos em situações complicadas. Ah, Espírito Santo, o Senhor conhece a vida, a mente de cada um nessa noite. E nós oramos, nós clamamos aos céus essa noite, que haja uma manifestação do sobrenatural, que haja uma manifestação do poder de Deus sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque a tua palavra, ela é poderosa. Ah, Espírito Santo, ah, Deus, que os teus filhos vivam um milagre de ver o mar se abrir, romper, Deus, com as coisas passadas. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite: a tua palavra, ela é verdade, a tua palavra, ela é poder, a tua palavra, ela é vida, e nós cremos nisso, na autoridade de Jesus Cristo. Toda dificuldade, tudo aquilo que tem prendido os teus filhos nesse ciclo, nós nessa noite declaramos como igreja, oh, que seja desfeito agora, e que eles possam romper, Deus, romper, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ei, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, traz à tona, Senhor, traz à tona, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos te adorar nesse deserto, Senhor. Nós vamos te adorar nesse deserto. Nós vamos romper nesse deserto, Senhor. Nós vamos romper, Deus. Em nome de Jesus, levantamos um altar de adoração ao teu nome para declarar que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar riquezas. Como um deserto isso vai passar.
nessa noite. Diga, eu posso não ver. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse deserto Vai chegar ao fim. diga, o Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar. no deserto. Tu estás Ele está cuidando de você. cuidando de mim. De um lugar alto. Lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Diga em ti. Diga, não troco. Não Não, eu troco não nossa troco. comunhão pelo prazer de prazer de conquistar conquistar palácios, riquezas. Como um deserto Isso vai passar. passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, Diga ao teu anjo, teu anjo, teu anjo. vai me alimentar. Levanta suas mãos essa noite e declare. Adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a Diga te amar, te louvar em meio às tentações. Diga, mais que estratégia. é mais que estratégia. Diga, eu posso não ver, Posso não ver o amor, mas hoje sei, esse deserto. esse deserto vai chegar. Você vai romper em nome de Jesus. O Senhor está cuidando de mim. Vem um teclado comigo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Diga, eu não vou. Te louvar nem meio às Diga, mais que estratégia essa noite. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que o meu deserto vai passar. Diga, nessa noite eu vou romper para a glória de Jesus. O Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua vida. Você vai viver um romper para a glória de Deus. Quem acredita nessa noite, diga amém. Quem acredita nessa noite, diga aleluia. Diga, eu creio, eu vou romper para a glória do Senhor. Saia daqui como um vencedor. Saia daqui como quem recebeu uma capa. Não saia daqui como quem recebeu qualquer coisa. Você recebeu algo poderoso da parte de Deus. A capa significa autoridade. Deus está te dando e derramando através da sua palavra a autoridade para você vencer e romper para a glória de Deus. Quem acredita, diga amém. Aplauda o nome dele, volte para o teu lugar, no nome de Jesus, crendo no milagre. Oh, aleluia, aleluias. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ele está fazendo algo novo aqui. Aleluia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o poder da palavra faz isso. É a palavra do Senhor que faz isso. É a palavra que inflama. Obrigado nessa noite, Deus, pelo teu agir. Obrigado, Senhor, pelo teu mover nessa noite. Obrigado pelas curas que o Senhor realizou.
Obrigado pela autoridade que o Senhor está derramando, dando aos teus filhos essa noite, para viver um mês, Senhor, de abril, um mês que será um mês para romper. Será um mês em que eles vão romper para a glória do Senhor Jesus. Estão autorizados, a autoridade para vencer o mal, a autoridade para viver um tempo de milagre, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, povo de propriedade exclusiva de Deus, e todos digam: que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Até domingo às 18h30. Aguardamos você e a sua casa para um tempo de comunhão e celebração ao Senhor. Deus te abençoe. Imersão sábado. Começamos às 9 horas da manhã, é isso? 9h30, às 9h30 da manhã, estaremos aqui para um tempo de imersão. Amém? Venha, você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá. Amém? Vagas limitadas, corre, faça a sua inscrição. Vai ser um tempo poderoso, no nome de Jesus.